Entrevista nesse momento, entrevista ao vivo aqui no Band News Manaus, o seu Jornal da Manhã, trazendo sempre diversas opiniões, diversas posições e trazendo sempre a informação em primeira mão. Está conosco agora, conectado, o deputado federal, delegado Pablo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Band News Manaus. Muito bom dia. Deputado, o senhor está conosco, nos escuta aqui na Band News FM. A gente está sem o deputado federal delegado Pablo, a gente vai refazer o contato, refazer a ligação, para que ele possa conversar conosco aqui, trazer informações a respeito da reunião que foi realizada com a presença de alguns deputados com o ministro Alexandre de Moraes. Nós trouxemos aqui a informação de que nem todos os parlamentares estavam presentes nessa reunião. Entre os parlamentares estava o delegado Pablo, né, deputado federal, e ele vai trazer para a gente agora o ponto de vista, explicar o que aconteceu. Deputado delegado Pablo, o senhor nos ouve dessa vez? Ouço bem, sim. Com a falha aqui na ligação, na conexão, mas ouço bem vocês. Ah, perfeito. Agora a gente consegue lhe ouvir bem. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia. Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. É importante a gente conversar, esclarecer alguns fatos, colocar algumas coisas na mesa e sempre falar sobre os assuntos de importância do nosso estado do Amazonas e que todo o povo amazonense quer saber. Perfeito, deputado. Rosene Carvalho também está conosco aqui, vai participar dessa entrevista e vou dar a vez aqui para a Rosene fazer as honras no começo dessa nossa entrevista. Por favor, Rose. Obrigada, Rafael. Bom dia, deputado delegado Pablo. Nós estamos na linha com o deputado que está diretamente de Brasília também, entrando ao ar pela primeira vez ao vivo aqui na Band News Difusora. Claro que o deputado já algumas vezes entrou com gravação, por meio de gravação, nunca foi possível entrar ao vivo. Hoje, importante, porque ele trará um esclarecimento a respeito da postura dele, da condução que ele está tendo em relação à questão da Zona Franca de Manaus e também a um ponto que ele foi muito criticado, inclusive aqui na Band News Difusora por mim, em relação à ausência dele na reunião com o ministro Alexandre de Moraes. O deputado delegado Pablo entrou em contato comigo e relatou as razões pelas quais ele não esteve presente nesta reunião. Portanto, agora ele falará para todos os ouvintes quais foram as razões que o impediram de estar presente nesta reunião. Deputado, seja bem-vindo à Band News. Tudo bem, como vai, minha amiga Rosene? É um prazer falar com você, falar com todos os ouvintes da Band News. Nós tivemos uma reunião ontem com o ministro Alexandre de Moraes, e uma reunião muito importante, que a bancada participou, alguns representantes parlamentares do Estado do Amazonas participaram, justamente porque o ministro Alexandre de Moraes é o relator das ações que estão tramitando, que falam a respeito do decreto baixado pelo Ministério da Economia, que ataca a Zona Franca de Manaus, que mexe com os benefícios das empresas aqui incentivadas pelo nosso polo industrial de Manaus. Essa reunião foi marcada praticamente de última hora por alguns parlamentares e pelo fato de ela ter sido marcada com tanta brevidade, com tão curto espaço de tempo, vários colegas não conseguiram participar. O deputado Atia Lins não participou, o deputado Silas Câmara não participou, eu não pude participar, enfim. E porque nós estávamos todos, cada um na sua área, envolvidos em outros compromissos. Ontem, Rosene, eu era um dos relatores do PL da enfermagem, né, que estava na pauta de ontem, e também presidi a Comissão do Esporte. Essa reunião foi anteontem, e havia um movimento muito grande de outros segmentos aí que não queriam que o projeto de lei fosse pautado, e nós criamos um grupo para poder trabalhar a votação desse piso salarial da enfermagem. Esse envolvimento me colocou na linha de frente da aprovação do projeto e me possibilitou de participar da reunião, mas acredito que fomos bem representados por vários dos parlamentares que estiveram na reunião. A gente fica um pouco chateado quando alguns meios de comunicação nos colocaram como se o fato de a gente não participar de uma reunião, então todas as 50 reuniões que houveram anteriores, elas são inúteis, né? É igual aquele aluno que tira 9,9, mas não tira 10. Então, ele não participar de uma reunião o transforma no inimigo da Zona Franca de Manaus. É uma narrativa, no mínimo, prejudicial para quem tem muito trabalho para fazer na Câmara dos Deputados, né? E para quem vem mostrando comprometimento, como eu venho mostrando, em todas as pautas da Zona Franca de Manaus. Participei de várias outras reuniões, me reuni com o prefeito de Manaus, me reuni com o governador do estado do Amazonas,
ajudei o pessoal da parte jurídica do Estado a procurar os caminhos jurídicos corretos que pudessem rever esse prejuízo. E aí você não participar de uma reunião e ser chamado de inimigo da Zona Franca é, no mínimo, maldade. E é por isso que eu até pedi esse espaço quando conversei com minha amiga Rosiane, para explicar isso e para deixar muito claro que, independente do fato de eu ser um apoiador do governo Bolsonaro, em primeiro momento, eu sou um dos defensores da Zona Franca de Manaus ferrenho, sempre fui, porque sei que esse modelo de desenvolvimento ele não só é exitoso na pauta de empregos, mas principalmente na pauta de preservação ambiental, na pauta de sustentabilidade, na redução das desigualdades que a Zona Franca faz com que o nosso povo do Amazonas tenha condição de competitividade, enfim. Então, sou defensor da Zona Franca de Manaus, vou continuar sendo, e não participar de uma reunião não me torna inimigo da Zona Franca. Tá feito aqui, deputado, esse esclarecimento, então, né, da agenda em Brasília. Eu gostaria de aproveitar para lhe perguntar, lhe questionar em relação... Como é que está a relação do senhor com o governo federal? A gente viu aí uma reação muito dura, muito inflamada do prefeito Davi Almeida em relação ao ministro Paulo Guedes, com um tom mais brando, mas cobrando também o presidente Bolsonaro. Agora há pouco o governador Wilson Lima defendeu uma postura de mais equilíbrio, de não fechar as portas. O senhor, quando foi eleito deputado federal, foi eleito junto naquela esteira ali do presidente Bolsonaro, né, da mudança, do novo, de trazer um discurso diferente, né, o pêndulo da política sendo diferente, mais à direita. E o senhor sempre se mostrou muito aliado do presidente Bolsonaro. E agora falou que não é porque é aliado que não vai defender a Zona Franca. Como é que está a sua postura em relação ao ministro Paulo Guedes, a essa política do governo federal em relação à Zona Franca e ao próprio presidente Bolsonaro em si? Como o senhor vê tudo isso acontecendo? A verdade é que tem que ser contextualizada, as pessoas têm que imaginar que não existe um único governo dentro de um governo grande como é o governo federal. Existem vários governos dentro de um mesmo governo. Se você quiser colocar determinada ação para ser pontuada, seja no Amazonas ou em qualquer outro estado, de um lado você vai ter, eu vou dar um exemplo aqui bastante simples. Nós temos um ministro da infraestrutura, que foi o ministro Tarcísio, que faz o possível para asfaltar a BR-319. Dentro do mesmo governo, nós temos um IBAMA que coloca uma série de regras dizendo que ambientalmente vai gerar danos e tal. Nós temos um Ministério da Economia que puxa para trás, dizendo que é um gasto, que é melhor investir numa rodovia lá no sul e sudeste. Então, dentro de um governo, nós temos vários governos. Isso que nós temos que fazer é lutar pelo Amazonas e entender que cada parte do governo tenta puxar a sardinha para o seu lado. E é o que vem acontecendo nesse momento. Nesse momento nós temos, dentro do governo, a SUFRAMA, que faz parte do governo, buscando lutar pela preservação da Zona Franca de Manaus, na sua competitividade. E nós temos, de outro lado, o Ministério da Economia, parte do Ministério da Economia, tentando colocar decretos que favoreçam o sul e sudeste do Brasil. Quer dizer, eu acredito que o presidente da República, não só pelas declarações que ele tem dado, mas pelos gestos que ele tem dado durante esses últimos 3 anos, é um defensor da Zona Franca de Manaus, é um defensor do Amazonas. E ele vem sendo conduzido de maneira equivocada pelo ministro da Economia, de que esses decretos não prejudicam a Zona Franca, quando prejudicam, verdadeiramente prejudicam. Falar que não prejudica é ter uma visão míope ou então uma visão muito curta de um espaço de tempo pequeno, que na prática prejudica sim. Deputado, o senhor falou do impedimento para participar da reunião lá, da última reunião em relação ao IPI, com Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse que foi avisado muito em cima da hora. O senhor acha que isso é algo proposital? Porque exatamente os parlamentares que são mais aliados ao presidente Bolsonaro foram os que não tiveram condições de participar. E aí o senhor põe essa justificativa de que foi uma agenda que prejudicou a presença de vocês nesta reunião. Eu, particularmente, só fiquei sabendo da agenda às 15 horas, a reunião era às 17. Para mim, seria praticamente impossível participar, dados os compromissos que eu tinha me colocado com a categoria da enfermagem, com os profissionais de saúde do Brasil, e também pelo fato de eu estar presidindo uma comissão do esporte. No momento que eu fiquei sabendo disso, eu estava na mesa da presidência da comissão, presidindo a comissão no instante que soube. Então, não tinha como eu virtualmente estar em 2 lugares ao mesmo tempo,
A física, inclusive, o proíbe, não dava. Mas eu fiquei sabendo da reunião, desejei sorte aos colegas, disse que podiam contar comigo, no sentido de ser um defensor da Zona Franca de Manaus, não pelo fato de que essa reunião fosse dar algum resultado efetivo, porque na prática foi uma reunião de cortesia. Os parlamentares foram conversar com o ministro relator do caso e tentar expor o ponto de vista deles. Isso não há garantia nenhuma de que o ministro vai decidir de forma favorável ou contrária. É uma reunião de cortesia, até porque o ministro não atende parte, né, processual, então ele não foi atender as partes do processo. Ele foi atender os parlamentares do Amazonas. Então foi uma reunião basicamente de esclarecimento, numa tentativa de explicar melhor para o ministro o que significa a Zona Franca de Manaus e qual os impactos do decreto na geração de emprego e renda no Estado. Olha, a gente tem que registrar aqui também, aí, em outros ataques que ocorreram em relação à Zona Franca de Manaus, ainda já no governo Bolsonaro mesmo, do ministro Paulo Guedes, esse não é o primeiro, esse é o mais fulminante, né, se continuar, se não conseguir reverter. Mas houve outros ataques e a bancada conseguiu agir de forma estratégica, inclusive com os aliados do presidente, como o deputado delegado Pablo. Eu não vou lembrar exatamente quais decretos agora, porque foram muitos, mas eu lembro que em alguns os parlamentares todos comentavam da importância da atuação do deputado delegado Pablo na conversa com as portas que ele tinha aberta por fazer parte do governo e por, na ocasião, ser presidente do PSL, que era o partido do presidente, né? Enfim, é verdade. Agora, tem um especial que eu tive uma participação muito grande, que foi na revisão dos concentrados, quando houve uma baixa no percentual dos concentrados, nós conseguimos restabelecer o percentual de incentivo que a indústria de bebidas tem. Foi um diálogo que eu fiz diretamente na época com as pastas da economia e nós conseguimos reverter na época. O ministro, que é ministro do TCU hoje, na época ainda era secretário da Casa Civil, e nós conseguimos fazer uma reversão no decreto, justamente sensibilizando sobre a importância da indústria desse segmento aqui do estado do Amazonas. Agora, o que a gente percebe, deputada, é que neste momento essas portas de sensibilização parece estar fechada para vocês que são aliados do governo federal, que são bolsonaristas, que são eleitores e apoiadores do presidente Bolsonaro. Me parece que agora há obstrução para esse diálogo e até uma espécie de situação que colocam vocês como reféns, como se vocês não pudessem ter algum tipo de posicionamento crítico, porque senão vão sofrer represálias. E aí, o senhor citou a reunião lá com o prefeito Davi Almeida, que aconteceu em fevereiro. O prefeito, puxando essa reunião, foi extremamente execrado do grupo. Ele era aliado. Aliás, ele até hoje está dizendo, olha, eu sou eleitor do Bolsonaro. Bolsonaro, eu gosto de ti. A questão é que a postura dele crítica dá a ele um revés, dá a ele um peso muito grande. Aí é por isso essa necessidade de ouvir o senhor a respeito de como o senhor se sente politicamente, porque o senhor participou da reunião de fevereiro, sofreu alguma represália como Davi Almeida ou não? Ou o senhor foi protegido? E aí, nesta próxima reunião, está ausente, porque me parece que há um impacto político e muitas vezes vocês sentem também esse impacto político, o que é muito danoso, né? Porque, na verdade, o que tem que ser colocado é que não existe um extremo máximo entre apoio absoluto, seja de uma pauta, seja de outra. Até porque o decreto, ele não é um decreto ruim. O decreto, ele faz o quê? O primeiro decreto que foi baixado, ele zera o IPI de uma série de produtos. Com isso, ele diminui a carga tributária dos brasileiros. A gente fala o tempo todo que o brasileiro paga imposto demais. Como é que nós podemos ficar contra um decreto que baixa a carga tributária? Se você pensar nisso de uma forma nacional, para todos os demais brasileiros que não estão no estado do Amazonas, e que em tese não são beneficiários diretos da Zona Franca, o decreto não é ruim. A questão é que não precisaria o decreto ser editado sem que não houvesse defesa da Zona Franca. É possível conciliar as duas coisas. É possível o decreto gerar essa isenção de IPI e a gente colocar mecanismos, não só compensatórios, mas principalmente excludentes, que retirem a Zona Franca de Manaus dessa situação de perda de competitividade. Então era possível ser colocado outras formas de manter a indústria do polo industrial competitiva. E foi aí que nós entramos, dizendo, olha, o decreto em si, ele não está errado.
O que ele precisa ser revisto é na defesa da Zona Franca de Manaus. Você pode zerar o IPI para alguns produtos e diminuir a carga tributária do povo? Pode, e é bom isso. Mas é ótimo se continuar defendendo a Zona Franca de Manaus. E nós temos alternativas do Ministério da Economia, é que nós não fomos ouvidos ainda. E é nesse ponto que eu digo, o presidente tem compromisso com os brasileiros, o presidente é um defensor do Amazonas, mas ele vem sendo instruído de forma equivocada pelo Ministério da Economia de que essas medidas não vão atingir o polo industrial de Manaus, porque vão. E é nesse ponto que a gente quer manter os canais de diálogo abertos. Deputado, a gente está chegando no final aqui da entrevista, eu vou lhe pedir a gentileza de ser o mais objetivo possível agora. Eu sei claro. Que é muita coisa para explicar, para conversar, para contextualizar, e eu vou lhe lançar duas perguntinhas aqui, uma minha e uma da Rosiane aqui para o senhor encerrar aqui com a gente a participação. Eu já agradeço uma vez. A gente está entrevistando o deputado federal, o delegado Pablo. A primeira vem de um ouvinte, né? O Ricardo até perguntou o que foi empecilho, porque o senhor não estava na reunião, naquela primeira iniciativa da bancada federal para articular a ADI pelo Solidariedade. E aí tem a pergunta da Rose também. Sim, a propósito dessa pergunta do ouvinte, o senhor não assinou, teve alguns parlamentares que não estiveram presentes naquela primeira reunião na casa do senador Omar Aziz, mas assinaram a nota da bancada em relação à Zona Franca de Manaus, o senhor não assinou. E a outra pergunta é que caminhos o senhor enxerga como alternativas para a Zona Franca de Manaus, político, juridicamente, enfim, administrativamente para a Zona Franca de Manaus diante dessa clara manifestação do governo federal de não voltar atrás a esses ataques que vão prejudicar, já estão prejudicando o modelo. Na primeira reunião que eu não participei, que foi na casa do senador Omar, eu não participei por dois motivos. Primeiro, que eu estava em deslocamento ainda, voltando de Brasília para Manaus, e assim que eu cheguei, foi quando a reunião se iniciou, eu tinha acabado de chegar na cidade, e a reunião já estava em curso, na verdade. E por um outro fato que eu havia percebido naquele momento, algumas figuras políticas do Estado estão tentando transformar essa situação, e eu não vou nominar pessoas, mesmo que vocês peçam, mas estão tentando transformar essa situação como se fosse uma coisa pessoal. Vou tentar sintetizar isso de uma forma de que o presidente da República está tomando posição A ou posição B, porque ele é contrário a político A ou político B. Eu acho que, inclusive, a pessoa que pensa assim está achando que vale mais do que a Zona Franca de Manaus. Porque não seria só uma mesquinhez do presidente, mas seria também colocar no peso, na medida, 4 milhões de amazonenses em torno de uma única pessoa ou duas pessoas. Isso não é verdade. Fazer isso é transformar essa pauta, numa pauta que é de geração de emprego e renda, numa politicagem. E eu não concordo com isso. Quando chega nesse ponto, aí a razão entra pela porta e o bom senso é pela janela. Eu não gosto de fazer esse tipo de narrativa. Então, quando eu percebi que estava descampando para esse caminho, de fazer eles contra nós, então eu falei, não, aí realmente eu não posso participar. Se for para ser assim, aí não conta comigo. O que eu estou entendendo é que o senhor não quer ser refém nem do presidente, nem da bancada. É isso que o senhor quer dizer? É porque essa pauta, ela não é política, ela é uma pauta técnica, ela é uma pauta de defesa dos amazonenses. Se você transformar isso numa discussão política, de que o presidente está fazendo isso porque quer prejudicar político A ou político B, você vai estar sendo leviano, você vai estar transformando a Zona Franca de Manaus numa disputa de egos, e ela não é. E algumas pessoas estão tentando fazer isso, dizendo, o presidente tomou tal medida porque ele é contra mim. Como assim? Você está reduzindo demais a situação para dizer que existe alguma coisa pessoal, quando o presidente da República sabe que a Zona Franca de Manaus impacta na vida de 4 milhões de amazonenses. Não tem nada a ver com a disputa de A ou de B. O presidente da República tem uma disputa ferrenha com o governador de São Paulo. Nem por isso ele toma medidas contra o Estado de São Paulo. É uma bobagem falar isso. Entendeu? É nesse ponto que eu acho que eu não quero compactuar. Então, se for para a discussão chegar nesse nível, aí não vai contar com a minha ajuda. Porque eu sou um apoiador do governo e entendo que o governo toma medidas como Estado e não como pessoa. Então, estão tentando reduzir a pauta para a disputa de A contra B. E isso não é legal para ninguém. Certo. E quais os caminhos que o senhor vê, deputado? Quais os caminhos? Uhum. O caminho do diálogo tem que estar sempre aberto. Acredito que a gente tem como reverter isso em novas medidas, até porque as fábricas ainda esperam isso.
Ontem mesmo eu conversei com representantes da Honda, conversei com representantes do polo, da Associação Brasileira de Refrigerantes, do Polo de Concentrados, tive reuniões com eles para buscar alternativas que são caminhos do diálogo e que podem fazer com que o Ministério da Economia reveja. E no dia de ontem mesmo, nós aprovamos na Comissão de Desenvolvimento Econômico um convite, que é uma espécie de convocação, para que o ministro da Economia vá na Câmara dos Deputados explicar as razões de fato e de direito que fizeram ele ser o autor do decreto, que o autor do decreto é o Ministério da Economia. E podem ter certeza que vão contar comigo como um defensor feroz e duro contra o Ministério da Economia e a favor da Amazonense. Deputado federal, delegado Pablo, muito obrigado pela gentileza de nos ceder o seu tempo, de conversar conosco, prestar esclarecimentos à sociedade, à população do estado do Amazonas, que acompanha a Band News Difusora 93.7 FM. Muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, obrigado Rosine, obrigado meu amigo, obrigado a todos os ouvintes da Band News. Muito obrigado, Rosiane Carvalho, também pela participação hoje em loco aqui nos estúdios da Band News. Mais 2 entrevistas esclarecedoras para a população do Amazonas por meio aqui do nosso jornal Band News Manaus, da nossa coluna de política. Obrigado. Excelente, muito obrigada também. É importante a gente ouvir todas essas vozes, ouvir todos os lados, porque só assim a gente compreende, fazendo leituras, inclusive pelas respostas, o cenário que está posto e a condição que nós estamos em relação a essa questão do modelo Zona Franca de Manaus. E assim a gente presta o nosso serviço à sociedade, à população, que é o nosso intuito aqui. Obrigado, assim como Rose. a gente, os ouvintes também, Exatamente, ouvem e tomem suas próprias conclusões.